Bom dia, paz, irmãos, para nossa meditação nessa manhã de segunda-feira, dia 29 de julho. Maravilha! Vamos ler aqui Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus por essa palavra nessa manhã de segunda-feira. Irmãos, é impressionante como é que a verdade é que a gente não tem controle das coisas que vão acontecer em nossas vidas, né? Das coisas que vão acontecer, as circunstâncias que vão cercar a nossa vida, né? Que vão acontecer ao nosso redor. A gente não tem controle sobre o outro, sobre as atitudes do outro, sobre as decisões do outro, enfim. Às vezes a gente, por mais que a gente queira e a gente até busque controlar um pouco as coisas, ter um pouco do controle das coisas, nós não temos. Mas o Senhor tem o controle de todas as coisas, amém? Glória a Deus por isso. O Senhor está no controle, né? Isso é o suficiente para a gente se alegrar. Nós não somos capazes de escolher as nossas circunstâncias, mas tem algo que a gente pode escolher. E isso é muito importante que a gente se lembre. Que nós saibamos e também nos lembremos de que nós podemos escolher as nossas atitudes em relação às circunstâncias da vida, em relação às coisas que nos acontecem, aos momentos que somos provados, aos momentos que somos provocados. A gente não tem um controle sobre a atitude do outro, mas nós temos controle sobre a maneira como nós reagimos às circunstâncias da vida. Tanto na fartura, quanto na necessidade, quanto na alegria, quanto na tristeza, na hora do aplauso, na hora da vaia. A gente pode estar sempre escolhendo como reagir a essas coisas, né? Essas circunstâncias. O apóstolo Paulo ele nos dá aqui, nessa carta aos Filipenses, um verdadeiro exemplo de como é que isso funciona. Ele escreveu que ele aprendeu a viver. Aprendeu, né? É um negócio interessante porque a gente não nasce sabendo. A gente aprende a viver contente em toda e qualquer situação. A gente aprende a viver assim, confiando no Senhor. E no final ele diz, né, no final dos versos que eu li, tudo posso naquele que me fortalece. Algumas pessoas acham que tudo posso naquele que me fortalece é que nada é impossível para mim, nada está além do meu alcance. Não é sobre isso que Paulo está falando, né? O que ele está falando é que mesmo enfrentando situações difíceis, era possível a ele ficar contente, viver contente, porque ele vivia dependente de Cristo. E ele poderia recorrer a Cristo, como nós também podemos recorrer. É isso que nos traz alegria, nos traz satisfação, nos traz conforto, alento, né? E é por isso que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Porque nós podemos recorrer ao poder de Cristo para obtermos a força para enfrentar as circunstâncias da vida. Nós podemos recorrer ao poder de Cristo para encontrar a alegria mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do caos, no meio da necessidade, da escassez. Nós podemos recorrer a Cristo. Então, mais uma vez eu lhes digo, o que conta não são as coisas que acontecem ao nosso redor, são as nossas atitudes. É como nós reagimos às coisas que acontecem ao nosso redor. É como nós reagimos às coisas que tentam impor sobre as nossas vidas. De que forma você reage? Uma boa reação, uma atitude de fé vai determinar quanto tempo você vai levar para sair daquela situação. Uma boa atitude diante de uma provocação, por exemplo, vai determinar o final das coisas, né? Se aquilo vai terminar bem ou não. Portanto, estejamos alertas e atentos em relação às nossas atitudes diante da vida, diante das dificuldades e diante também dos momentos de prosperidade. A gente tem que ter uma atitude também alinhada com a vontade do Senhor, né? Alinhada com a vontade do Senhor. Enfim, irmãos, nós temos sempre uma escolha. E essa escolha é que vai fazer diferença na nossa vida. A diferença, a nossa atitude
é que vai fazer diferença em relação à vida, em relação às coisas que nos acontecem. Lembre-se que uma boa atitude é sempre uma escolha disponível. É sempre uma possibilidade. Peça ao Senhor para te ajudar, peça ao Senhor para te orientar, peça ao Senhor para te ensinar a aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Ter um coração agradecido ou um coração aborrecido, né? Ser uma pessoa agradecida ou uma pessoa aborrecida, uma pessoa que enxerga oportunidades ou uma pessoa que só enxerga problemas. O que nós precisamos é, feito Paulo, aprender a viver contente em toda e qualquer situação, porque temos Cristo, porque podemos recorrer a Ele. Amém? Pense nisso. Eu acho que é muito importante numa manhã de segunda-feira a gente pensar nisso, né? Sobre nossas atitudes. Porque talvez uma atitude impensada numa segunda-feira pode comprometer uma semana, pode comprometer uma vida inteira. Da mesma forma que uma atitude tomada com sabedoria pode também mudar o rumo da sua história para muito melhor, né? Atitude, tem a atitude certa, tem a atitude correta, coerente com a vontade do Senhor. Amém? Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, Pai. Honra e glória damos ao Senhor. Nós não podemos escolher todas as coisas que vão nos acontecer durante este dia. A maneira como as pessoas vão nos tratar, a maneira como as coisas vão acontecer, o tempo em que elas vão acontecer. Mas certo é que podemos escolher como reagir a cada uma das situações que podemos enfrentar. Nós te pedimos, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, que nos conduza conforme a tua vontade, o teu querer. Para que estejamos sempre agradecidos e ao mesmo tempo em alerta, sempre alerta, para não cairmos nas armadilhas, nas ciladas do inimigo. É o que nós te pedimos, já te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém.